Olá pessoal, inaugurando aqui, né, começando mais um programa Luz da Inclusão, pela TV Inclusão Web, TV PCD, aqui direto dos estúdios da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, Avenida Presidente Vargas, 1997, sala 112, estúdio da TV Inclusão Web TV. Um abraço aqui meu amigo Guilherme, da Public House, 40 anos de tradição, costura vitalícia, homem que nos veste, aqui graças a Deus, obrigado Guilherme. Site todo, promoção 50% todo o site. Guilherme enlouqueceu, tá o ano inteiro assim. Não sei até onde vai. Aproveita aí, gente. Public House, com tradição e confiabilidade de mais de 40 anos no mercado de roupas. Manda um abraço ao amigo Célio do Afoxé Filhos de Grande, Rio de Janeiro. François, tem Afoxé Filhos de Grande também no Rio, não é só da Bahia não. 73 anos de fundação. E próximo final de semana, no dia 9, teremos o concurso da Corte Real. Rei, rainha, príncipe e princesa serão escolhidos no Filho Gigante, Afoxé Filho Gigante, da Rua Camerino, ali na Praça do Estivador, de 12 às 19 horas aproximadamente, com charanga do Gandhi e outras atrações vão acontecer para escolher a Corte Real dos Filhos Gigante, ali na Pequena África, próximo ao Cais do Valongo, para quem não conhece. Forte abraço, meu amigo, meu presidente Sérgio de Oliveira, obrigado aí por, né, deixar composta a diretoria com vocês aí, é um prazer imenso fazer parte, até porque estamos no Novembro Negro, então até o final do mês vamos falar de negritude. E também Novembro Verde, falando de ostomia, a gente vai falar mais isso mais à frente, por aí com vocês. Mandar um abraço meu amigo Tiago Restel, Conceição da Transporte Cadeirante, transportando cadeirante com todo respeito e dignidade. Desce a rampa, você sobe na sua própria cadeira, fica dentro do carro na sua cadeira, ninguém pega você no colo, ninguém tem acesso às suas partes íntimas, com todo respeito e dignidade, viu, Alessandro Montano? Com certeza. Se precisar, acesso a transporte do cadeirante, minha amiga Conceição e meu amigo Tiago Restel. Forte abraço, meus irmãos, meus amigos, de verdade. Hoje recebendo aqui, com muito prazer, minha amiga, nossa parceira, sócia aqui do programa, Fabiane Simão, presidente da Associação Nenhum Direito a Menos. O nome já é emblemático, né? Aqui com a presença do nosso amigo Alessandro Montano. Alessandro Montano, vai fazer nossa descrição? Com certeza. Olá, querido público. Vou fazer uma descrição visual de todos os participantes dessa mesa aqui na TV Inclusão, na Web TV. Lembrando a vocês que o canal é de vocês. Então, se você tiver uma ideia, quiser vir dar a sua fala, seu depoimento, vem, junte-se a nós, aqui na Web TV, na TV Inclusão. Estou aqui do lado da nossa querida Fabiane, perdão, não me bata. Fabi está com uma linda vestimenta, não vou dizer um vestido, uma camisa linda, preta, longa, né? Com uma linda, né, imagem de arte, né? Óculos de grau, com olho de gato, ela é loura, sorriso cativante, né? Tem umas lindas tatuagens no braço, não tem nenhuma aliança que pode ser vista do espaço, mas lembre-se, ela é casada, né? E o cara é brabo, hein? E faz parte de uma comissão que tem o que falar, a gente vai muito ouvir dela. Eu estou aqui na bancada com meu lindo relógio dourado com pulseira amarela, com a minha camisa preta e cinza. Dá para ser visto do espaço. Isso, do espaço, com certeza. Né? Shorts pretos e cadeira de rodas. Meu querido Luiz Marinho, meu amigo Moreno, lembrando esse período de negritude, ele é negro, né? Camisa verde esperança da Public House, com um lindo relógio prateado, né? E está bem disposto com o cavanhaque, e ele é calvo. Então, essa é a audiodescrição dessa bancada e dessa trupe que está aqui para fazer o bem e falar do que mais importa, da Voz Invisíveis e falar da TV Inclusão. Fabiane, se apresenta para o nosso público que não te conhece ainda, que é difícil não conhecer você, mas está estouradíssimo na internet aí. Meu nome é Fabiane, eu tenho 46 anos, sou fisioterapeuta pediátrica, mãe do Daniel Simão, de 10 anos, fez 10 anos agora em outubro. Ele tem paralisia cerebral e tem um autismo secundário, nível de suporte 3. Mãe da Mariana, que é uma criança típica de 7 anos, estou presidente, né? Nada é para sempre. Estou presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, que é uma associação de pais, mães responsáveis, porque também entram avós, tias,
por crianças, adolescentes, jovens, adultos com deficiência, com todos os tipos de deficiência, né? Não focamos em apenas uma deficiência. E estamos aqui para lutar pelos direitos, todos os direitos, em todos os espaços, inclusão, saúde, lazer, inclusão social, equidade, de todos que necessitam. E é basicamente isso. Sou sócia aqui, não era sócia da rádio, agora eu espero ficar sócia do programa de TV. Com certeza. Você já é sócia nossa aqui. Fabiane, para quem não conhece direito você, diz como é que foi o impacto de chegar nesse mundo atípico. Como é que foi para você? Então, a princípio, houve uma negação, né? Ninguém quer ter um filho com deficiência. A verdade é essa. Eu sei que às vezes parece meio frio, meio duro falar isso, mas não é o sonho de ninguém ter um filho com deficiência. Até porque a deficiência em si, ela não é o peso. O diagnóstico em si não é o peso, né? Eu sempre digo que a gente tem que ver a pessoa à frente do diagnóstico. O diagnóstico é só uma característica, vamos botar assim entre aspas, né? Mas a luta diária por garantias de direitos constitucionais garantidos que é extremamente cansativa. Então, assim, primeiro você tem o luto de receber o diagnóstico do seu filho. Com certeza. Depois você tem um choque de realidade do que é ter uma criança com deficiência na sociedade. Uma sociedade extremamente capacitista, excludente, que não quer abrir mão do seu privilégio, dos seus direitos, né? Porque ter direitos é um privilégio, porque está acomodado ali, e aí você chega com uma deficiência que é o novo, né? O diferente. Então, é uma estrutura que já está constituída, formada, então a luta diária, a luta é grande, e o choque de realidade também é gigante. Então, assim, lidar com a deficiência no mundo atípico, lidar com o mundo atípico é uma imersão de choque de realidade, é isso que é uma luta constante. E o que leva você ao ativismo? Dificuldade com saúde, com educação, essas coisas que motivaram você a ser mais ativista, além de ser só mamãe atípica? Então, o amor aos nossos filhos, eu acho que move montanhas, literalmente. Eu sei que parece piegas, mas é isso. Então, o primeiro choque de realidade que eu tive, o Daniel usava traqueostomia, né? Assim, contar rapidamente a história dele. O Daniel nasceu de 5 meses, né? Eu tenho uma doença autoimune. Ele nasceu de 5 meses, passou o primeiro ano de vida dele internado e pegou uma bactéria multiresistente hospitalar, uma Cinetobacter, fez um choque séptico, passou um mês em coma induzido, teve que traqueostomizar, né? Para quem não sabe, a traqueostomia, eu explico para as crianças, eu sou pediátrica, então tem que explicar, é um narizinho, eu falo que é um nariz artificial, que a gente faz um furinho aqui aqui na traqueia, e com isso a gente consegue encurtar um pouco a entrada de ar direto para o pulmão, não passa aqui pelas narinas, enfim. E tem que fazer uma gastrostomia também, para quem não sabe, é um buraquinho no estômago, para que entrasse alimentação direta ali, não tinha alimentação via oral. E ele era uma criança muito grave, ele foi para casa dependente de oxigênio, com as terapias adequadas ele acabou evoluindo bastante, mas infelizmente não é a grande realidade. E aí eu precisei levar ele para fazer uma ressonância magnética, e me indicaram o Copador. Eu cheguei lá para fazer ressonância, liguei, marquei a ressonância, falei, olha, meu filho é assim, ele usa uma traque, bababá, expliquei tudo. Tudo bem, fazemos a ressonância nele, levamos ele para lá. Quando chegou lá, a médica anestesista fez um escândalo, falou assim, olha, eu não vou atender essa criança porque eu estava aguardando uma criança normal. Que absurdo. E aí eu não tinha ainda o pezinho no ativismo, mas aquilo me incomodou, né? Eu falei assim, mas por que normal? Você está dizendo que ele é normal por quê? Ele é alienígena, algum reptiliano, ele é um animal? O que você não considera normal nele? Porque para mim, ele é uma criança normal. O que você está querendo dizer que ele não é normal? Ele não é um ser humano? E aí ela gritando, vai. Eu perdi um pouco a compostura. Comecei a filmar e falei assim, olha, essa senhora aqui, ela acha que ela é normal, mas eu acho que a normal aqui é ela. Porque ela é uma pessoa descompensada emocionalmente, ela é uma pessoa grosseira, não devia nem ter um título de médico.
né? E o que dirá de anestesista? Porque anestesista, quando você recebe anestesia, você está na mão daquele profissional. Então, se ela é uma pessoa que não tem uma compostura, não tem um equilíbrio emocional, ela não pode nem dar uma anestesia, sei lá, num ET, sei lá, né? Falando assim. E aí foi o meu primeiro choque de realidade. E eu vi que a acessibilidade, o acesso para ele, que é uma criança que até então privilegiada, porque assim, ter plano de saúde é um privilégio, que não é para todos, infelizmente, não estou dizendo que isso é certo, né? Mas assim, ele teve seu direito ali naquele momento negado. Tentei várias vezes, a gente pode falar o nome de instituição? Pode tudo aqui. Tentei várias vezes incluir ele na Rede Sara. Todo mundo enchendo meu saco. Fabiane, inclui ele na Rede Sara, porque eu fazia campanhas para garantir as fisioterapias, as terapias dele em domicílio. E aí mandava mensagem para a Rede Sara recusou ele 3 vezes. Na terceira vez eu resolvi perguntar por que estava sendo recusado. Eles alegaram que aqueles são uma rede ambulatorial e eles não poderiam pegar uma criança com traqueostomia e oxigênio. Quando ele saiu do oxigênio, eu entrei em contato de novo. Falaram para mim que ele só poderia entrar na Rede Sara, né, ser apto à Rede Sara aqui do Rio, caso ele fechasse a traqueostomia. E aí eu falei assim, mas ele vai fechar a traqueostomia, sei lá, com 7 anos, então ele não vai poder ter acesso à terapia de reabilitação até lá? Resposta seca, assim. Não, tem tudo escrito, foi tudo por e-mail, então tem tudo escrito. Então, assim, a rede pública também não oferecia suporte para ele. Então, quem depende exclusivamente do SUS não tem terapia de reabilitação. Eu sei que é uma rede estadual, federal, mas a estadual também não foge muito do parâmetro. Não oferece reabilitação necessária para a especificidade dele. E aí eu fui tomando essas porradas, desculpa a palavra, porque é isso, a gente vai tomando umas porradas na cabeça. E aí fui vendo, gente, para quem o meu filho importa? Para ninguém. As crianças com deficiência são bem-vindas. Até peço desculpa, estou falando da realidade um pouco mais das crianças, que é o que eu vivencio, né? Você está vivendo, na verdade, não só a sua dor, mas uma situação diária que ocorre até por falta de entendimento e sentimento dos outros. Até porque você tem um sentimento emocional, as pessoas, na verdade, não têm um preparo racional. Sim. E aí que a verdade é essa. Existem maneiras de você atender as pessoas, de humanizar o atendimento. Então você passa a ser um número. E aí você toma aquele choque de realidade. E aí isso foi me machucando, né? E aí você entra na escola, aí participa de um processo seletivo para uma escola particular, é negada. Não pode, né? Legalmente não pode negar. Mas aí vem aquela história, a cota para ter uma pessoa com deficiência aqui já foi completa, está cheia. Então não tem, hein? Está sempre cheio. Está sempre cheio. Aí vamos para a escola municipal. Dei a sorte de cair numa escola municipal, referência aqui no estado do Rio de Janeiro, Daniel estudando no Bárbara Ottoni, na Tijuca, ali perto da Veiga de Almeida. Uma boa vontade incrível da diretora, das professoras, mas não tinha mediadora. Os primeiros 6 meses de vida do Daniel, quem ficou com ele na escola fui eu. Então não conseguia trabalhar. Depois veio uma mediadora, aí tinha a questão, o Daniel é uma criança que usa fralda. A gente não troca de fralda. A mediadora, né? Você pode conversar com a mediadora é uma pessoa excelente, trocava a fralda do Daniel para mim. E aí eu fui vendo tudo isso que, efetivamente, para a sociedade em geral, ter uma criança com deficiência não é interessante. Não é interessante, assim. E isso foi me trazendo várias reflexões, eu fui conhecendo outras pessoas que também passavam pelas mesmas questões, às vezes até questões piores do que a minha, e a gente criou um coletivo. Inicialmente era um coletivo para lutar por direitos. E aí no início do ano, no final do ano passado, para cá, no meados do ano passado, já em setembro, os planos de saúde começaram a vir com um forte aparato contra nós, né? Porque é assim que eu vejo, começaram a cancelar de forma unilateral os planos de saúde e deixando milhares de crianças, adolescentes, jovens sem acesso à terapia de reabilitação. E além disso, né, sem acesso à terapia de reabilitação, eles deixavam você sem acesso aos médicos, sem acesso a uma internação hospitalar.
Isso foi, assim, eu falei, agora chega, agora a gente precisa começar a se mobilizar coletivamente, porque, assim, o coletivo, eram poucas pessoas, a gente tinha 30 pessoas dentro do coletivo. Isso agora a gente precisa mobilizar efetivamente famílias. E aí a gente fez uma primeira manifestação na porta da Unimed, na Barra, com mais de 400 famílias. Para você ver o alcance que teve o cancelamento, né, unilateral dos planos, ou não repasse das verbas. E aí a gente passa por uma questão que a gente precisa judicializar o plano de saúde para garantir. 400 famílias, se você fizer uma média de 4 são 16 mil pessoas. Isso. Parabéns pela essa movimentação que você está conseguindo fazer. Aí nós conseguimos, e foi isso que me motivou. O que me motivou mesmo é entender, e sem nenhum drama, entender que a sociedade que a gente vive não é uma sociedade que deseja ter pessoas deficientes. Não é uma sociedade inclusiva? Não. Porque, assim, existe um pensamento, né? E isso a gente vê muito nessa luta do plano de saúde. O pensamento é o seguinte: meu filho é uma despesa para eles. Meu filho é um número de carteirinha, né? Então, meu filho é uma despesa para eles, é um prejuízo. O plano de saúde foi feito para lucrar, como seguro, né? Mas ninguém faz um plano de saúde esperando ficar doente. Você faz um plano de saúde esperando não precisar ter que usar ele nunca na sua vida. Então, eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que isso se estende para a sociedade de uma maneira geral. Então, se eu pego uma criança com paralisia cerebral, num caso mais clássico, aquele grave, que a criança fica acamada, precisa de um respirador, o que essa criança ela vai produzir de lucro, de mão de obra no mundo capitalista que a gente vive? Né? Nada. Então, ela não é interessante. Isso a gente pega fazendo uma analogia a alguns países europeus, onde uma criança com 22 semanas nasce. Só que isso é colocado de forma clara lá, né? Não estou dizendo que é o certo, mas é colocado de forma clara. A criança de 22 semanas nasce, eles não investem naquela criança. Eles não deixam ela morrer, eles vão colocar na incubadora, vão dar... Se a criança sobreviver, ok. Se não sobreviver, é como se não fosse uma perda. Por quê? Eles alegam que uma criança com deficiência, ela vai ser um gasto para o governo, ela vai ser um gasto para a família, e ela não vai produzir nada de útil, significativamente útil para a sociedade, como a gente entende que ela existe. Aqui no Brasil, a gente é um pouco hipócrita, que é assim, olha, falando da religião, religiosamente somos contra o aborto. O feto tem direitos, mas a sua criança com deficiência nasce, o plano cancela, a prefeitura não garante, então ela pode morrer, ela já está viva, né? Então, assim, como é que eu sou contra o aborto, mas eu não sou pró-vida depois que a vida está aqui constituída? Então, tem essa questão. E a mesma questão se dá na questão temos que garantir a vida. Sou contra o aborto, mas não garanto a vida. Exatamente. Isso é muito dicotômico. Eu deixo você nascer, você está ali, mas depois eu te nego acesso à saúde, te nego acesso à educação, você não produz nada, então você pode morrer, sabe? Então, assim, isso é um mundo onde parece que você existir e não produzir, você é um criminoso que deve pagar com a pena de morte. Mas eu sou contra a pena de morte em outros casos. Então, assim, isso tudo é muito dicotômico. Eu entendo o teu desespero como mãe, tento entender, racionalizar isso. Realmente é um duro choque de realidade quando você entra no mundo da deficiência. É isso que as pessoas não entendem, né? O despreparo, a falta de calor humano. Eu acho que falta muitas vezes alguém preparar você, alguém chegar e dizer, vai acontecer isso. Existem maneiras de você dar a notícia. Eu entendo que te impacta. Me corrija se eu tiver errado. Na verdade, o que te impacta é a falta de entendimento do outro e te botar como um simples reles. Talvez se chegasse e te desse um choque de realidade, você talvez entenderia. E também a falta de preparo da sociedade e a aceitação das pessoas entender que é uma dor tua, porque você é mãe, você, né, lutou, né? Então, assim, a partir do momento da concepção, você abraçou aquela pessoa, né,
que ainda está se formando e você está lutando para que ela viva, para que ela se torne um cidadão. Isso que as pessoas não entendem. É um verdadeiro absurdo. Mas é uma luta minha também, uma luta assim, muito grande, porque muitas vezes eu acho que a grande problemática da deficiência é esse entendimento. Não é você fazer palestras, não é você levantar bandeiras, é você chegar e entender que do outro lado tem um ser humano, você precisa preparar ele mentalmente para aquilo. É aí que nasce a associação. E por que o nome Nenhum Direito a Menos? Porque nós já, bem ou mal, nós conquistamos muitos direitos até aqui. Mas os nossos direitos, eles estão sempre em ataque. Sempre querem retirar um direito nosso. E não só da pessoa com deficiência, um direito social. Só que a sociedade, no geral, ela é adestrada para entender que o que ela tem, por exemplo, o SUS. Ela é adestrada para entender que o SUS é um favor. O SUS não é um favor. Você paga o seu imposto, você paga, eu pago. É verdade. O SUS é constitucional. Né? O plano de saúde é um luxo. Não, não é um luxo. Sim, é um privilégio, mas não é um luxo. O plano de saúde, ele está dentro do sistema de saúde. A gente só tem um sistema de saúde, é o SUS. Dentro do SUS a gente tem o SUS e o Sistema Suplementar de Saúde, para abarcar o que o SUS não dá conta. Cria-se o plano de saúde. Então as pessoas entendem como um favor. E o que tem acontecido hoje, porque o que a gente tem debatido e visto? Esse ataque dos planos de saúde às pessoas com deficiência é só a porta de entrada do que eles querem fazer como plano geral para a sociedade brasileira. Então, assim, hoje o meu filho sofre. Amanhã é o filho de alguém que é típico. Concordo. Amanhã é um idoso. Amanhã é um adulto. Por quê? Eu vou explicar mais ou menos o porquê disso. Eles vão cancelar os nossos planos. Aí eles abrem um precedente. Aí começa a discussão sobre desjudicialização do plano de saúde. Os planos de saúde começam a promover diversos seminários em todos os estados do Brasil. Eles bancam esses seminários. Quem participa desses seminários? Os ministros do STF, os desembargadores daquela região, pessoas ligadas ao TJ, pessoas ligadas ao MP. O presidente da ANS, o próprio presidente da ANS participa de todos. Ele posta como se fosse algo assim muito bom, ele participar de todos. Chega lá, a primeira coisa que eles batem, inclusive o presidente da ANS, no rol taxativo. Foi uma lei popular. Claro que foi uma lei popular. Teoricamente, os governadores, presidentes, ministros estão lá para criar leis que beneficiem quem? A população, que paga o salário deles, inclusive. Então, as leis têm que ser leis populares. E aí o Arthur Lira me faz uma reunião privada com os planos de saúde. E faz o seguinte acordo: vocês param com cancelamento unilateral e nós vamos discutir a implementação dos planos de saúde mínimos, com atendimento mínimo. E aí, retrocedendo um pouco mais, antes da lei de 1998 dos planos de saúde, os planos eles prestavam atendimento por contrato. E eles falavam assim: eu te atendo, mas vamos supor, você passou mal, foi para o hospital e descobriu que você tem uma hipertensão arterial, uma doença crônica, eu não cubro. Aí criaram a lei de 1998. A lei de 1998 regularizou, sim, melhorou bastante coisa, só que a gente está em 2024. Olha quanto a medicina já avançou, quantos diagnósticos verdade, 26 aumentaram. Anos. E aí a lei de 1998 não abarca pessoas com autismo, não abarca pessoas com algumas doenças raras, não abarca pessoas com síndromes genéticas. Por quê? Em 1998 a gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Não precisa ir muito longe. Uma coisa que eu explico para as pessoas, eu fiz 10 anos de fisioterapia. E aí tem gente que fala assim: mas como que você fez 10 anos, seu plano de saúde só libera 10 sessões? Eu falei: hoje em dia. Mas sabe por que disso? Porque 10 sessões é continuado o princípio da adaptabilidade. Sim. E aí esse princípio da adaptabilidade pode ser feito em 10 sessões. Para quem está nos assistindo, tem que entender isso. O princípio da adaptabilidade é quando o seu corpo se adequa àquele trabalho, que vai criar uma reação, um estímulo neural. E aí pode ser que você tenha uma melhora.
nessas 10 sessões. Se não melhorar, Dá mais 10. aí mais 10, e aí o que acontece? É aquilo que você falou. O plano ele vai criando mecanismos, né, e vai criando discussões que vai diminuindo o seu direito. Você vai pagando, aí quando chega a velhice, que é o período que geralmente, né, vamos botar assim entre aspas, as pessoas normais geralmente precisam, né, então ela não tem. Aí ou então ela vai pagar muito mais, e aí passa a ser um absurdo, que eu digo que é um roubo. A minha mãe, ela é diabética tipo 2, minha mãe hoje faz hemodiálise, né? Ela, infelizmente, levou uma saúde por causa do cigarro, não muito a sério, mas isso não diminui o direito dela de... Né? Então, assim, hoje ela paga, então praticamente alguma das soluções que a gente encontrou, né, como meu pai é aposentado de Marinha, a gente faz pela Marinha do Brasil, entendeu? Então, assim... Né? Chega a ser um absurdo. Se você for somar o que você gasta e entra aquela discussão. Vai ter uma conta que não fecha. Que não leva em consideração. Tem os que usam demais e tem uma grande maioria que usa de menos. É verdade. Devolve o dinheiro para quem não usa. Eu conheço gente, eu fiquei no plano 10 anos, ia uma vez por ano fazer um exame de rotina. Em 10 anos, uma vez por ano. Então, usava quase nada. Sim. Mas sempre foi pago todos os meses. Isso compensava quem usava um pouco mais. Então, esse tem uma balança nisso aí. Não é você usa demais, não quero, você não usa nada, mas não você eu quero. Não é assim, estamos falando de saúde. Foi feito para lucrar, mas estamos falando de saúde. Sim. Vidas. Isso, precisa ter esse discernimento. Mas eles não querem saber se são vidas, porque para eles nós não somos vidas, nós somos números, efetivamente. Então, o primeiro discurso que eles fazem é assim: o plano de saúde é como um condomínio, né? Então, no condomínio, algumas pessoas às vezes não pagam, ficam inadimplentes, e você tem que aumentar a cota condominial para poder cobrir o rombo. Agora eles mudaram esse discurso. Por quê? Porque aí que vem o plano deles, que é instituir esses planos mínimos. É voltar lá atrás. Como não passou o rol taxativo, o rol continua sendo exemplificativo, eu crio planos mínimos. Existe hoje... alguém falou assim para mim: Fabiana, já existe isso? Sim, existem contratos de saúde que você faz com alguma clínica, né, o cartão de saúde. E eles viram que isso dá muito dinheiro. Por quê? As pessoas querem ter um plano de saúde para poder, né, por uma necessidade, então elas vão lá e pagam. Vou dar um exemplo, não sei se é esse o valor real, um exemplo. Você tem aqui R$180 o seu plano, você vai pagar todo mês esse plano. Aí você passou mal, você vai lá na sua clínica, passou mal. Você descobre que você está passando mal porque você tem uma pancreatite supurada, precisa de uma cirurgia. Não faz a cirurgia lá. Aí eles te encaminham para o SUS. Então, se você for encaminhado para o SUS, como se dá essa regulação? Se pessoas com emergência que já dependem do SUS esperam tanto, como se dá essa regulação? Não vai conseguir. Aí o que eles fazem? Não tem problema. Como é uma emergência, a gente faz a cirurgia aqui e o SUS paga depois. Ou seja... Fora que você paga ainda anestesista, tudo por fora, e aí depois diz que tem a chamada restituição do plano. Ou seja, você paga 3 vezes. Você paga o plano, você paga o SUS, o imposto. Quer dizer, o plano recebe 3 vezes. Ele vai receber do seu pagamento da mensalidade, vai receber do SUS e vai continuar recebendo dinheiro de bem todo colocado. lado. Então, assim, eles recebem muito dinheiro, se isso for aprovado. E aí, para nossa surpresa, na FGV apareceu um deputado, a gente pode falar nomes? Pode. Me aparece lá o deputado Luizinho, né, envolvido com um esquema de venda de órgãos com AIDS, com outros tipos de comorbidades, e fala e discursa dizendo que o SUS não deve, que o plano de saúde não deve ser suplementar ao SUS, ele deve ser complementar ao SUS. Então, assim, quando a gente vê que existe uma rede de poder envolvendo o judiciário, envolvendo as agências regulatórias, o executivo, o legislativo, apoiando os planos de saúde contra a vida da população brasileira, porque se isso for implementado, você imagina quantas pessoas vão morrer aí. Eu não estou falando só de pessoas com deficiência.
O contrato é feito pelo advogado contratualista, tem essa questão. Outra coisa, como é que está essa questão desse negócio dos órgãos? Como é que está essa situação? Né? A gente tem que ter... Você pergunta... Porque assim, né? Aí parece que a gente está batendo em A, B ou C, não, mas a gente está levantando nomes, não está levantando suspeitos, a gente está levantando nomes, mas está explicando a situação que houve que até agora não foi explicada. Então, é diferente uma coisa da outra. A gente consegue judicializar. O juiz normalmente libera a liminar, né, de urgência e o plano não cumpre. Aí o advogado vai, peticiona, né, o não cumprimento, aí ele vai e estipula uma multa, sei lá, de R$500, R$1.000 por dia. O plano segue preferindo pagar a multa do que restituir o plano. Por quê? Eu vou usar meu filho de exemplo. O tratamento mensal do meu filho é R$22.000. Ele faz fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicomotricidade, hidroterapia, tudo que ele precisa, ele faz. Não é um dos mais caros. Se você for botar na balança o tratamento de alguém que necessita de mais suporte. Então sai mais barato para eles pagarem a multa diária e depois restituir. Aí o que eles fazem? Restituir o plano. Aí eles ficam 3 meses pagando, e depois eles param de pagar, você volta nesse ciclo. Entendeu? Nesse ciclo vicioso. Isso não, eles não fazem só com liminar de urgência, eles fazem também com um processo de trânsito julgado, que você já ganhou. Eles também fazem isso. E a mãe, no desespero, começa a recorrer a todos. Fizemos uma denúncia ao Ministério Público. Essa denúncia foi recebida pelo desembargador Augusto Viana, que é o responsável pela ouvidoria do Ministério Público. Ele distribuiu para os órgãos competentes dentro do Ministério Público. Todos foram negados. Todos. O Ministério Público tem ido sempre contrário. Estou com o caso da Sabrina, que é a secretária da associação. O filho dela era da Golden, a Golden foi vendida para 1.000, né? E aí ela entrou na justiça, estão sem pagar o tratamento do filho dela, ele é um autista nível de suporte 2 há mais de 4 meses. E aí o Ministério Público decidiu que ele tinha que passar por uma perícia. Ok, tudo bem, ninguém aqui está querendo esconder nada, pode passar por uma perícia. Mas designou um médico ortopedista para avaliar uma criança autista. E aí você... Essa outra questão da perícia, isso acontece em todas as vertentes. Sim. Vai na perícia do Detran, o exame de vista. Chega lá, você encontra um ginecologista que vai atestar o teu exame de vista. O teu exame oftalmológico. Teste da perícia também, tu vai fazer uma perícia. Né? Psiquiatra, você encontra lá um urologista. Mas nada contra, isso é surreal, mas né? você tem que ter um perito. Quando você solicita o perito, você quer uma opinião abalizada sobre aquela situação. É coisa que o juiz não pode determinar, uma questão de saúde, que tem que ter de saúde é um médico, mas tem que ser o especialista do caso. A gente foi num debate agora que teve na OAB e tinha um desembargador, ele estava falando isso. Ele colocou exatamente o que você falou, só que com palavras mais, né, rebuscadas. O juiz, ele não é médico. Isso é um ponto passivo, todo mundo concorda, o juiz não é médico, não tem como determinar o que você precisa, o que meu filho precisa, ele não é. Ninguém é contra uma perícia, mas se o juiz exige que a gente entregue para ele laudos médicos especializados, opiniões médicas especializadas, tem que ser um se especialista. ele pede para o advogado mastigar tudo para ele ali, por que na hora da gente ser avaliado por uma perícia médica não tem que ser um médico especialista da área da sua doença? Isso não tem lógica. Então, são vários questionamentos aí que entra aquela questão de se sentir que as nossas crianças não são desejadas, são relegadas, porque não se tem uma preocupação efetiva de se validar judicialmente e medicamentosamente, não sei se é o termo correto, aquela deficiência ou aquela necessidade. E a gente fica num jogo de empurra, vai daqui, vai dali. Nós entramos com mandato de segurança contra o Arthur Lira, pedindo para ele instalar a CPI dos planos de saúde. Ele alegou, porque realmente na lei lá diz que a gente deveria ter 1 ano de constituída a associação. A associação não tem 1 ano de constituída, mas ela tem 1 ano de existência através do coletivo. A gente consegue provar isso. Mas o Flávio Dino também julgou
que não era. Então, assim... Ficou improcedente. Então, a gente fica assim... outra associação acabou entrando, que tem mais tempo. Espero que consiga alguma coisa. E a gente teve aberto aqui no Rio de Janeiro a CPI dos planos de saúde, que estava discutindo essa questão, né, da legalidade. Na verdade, como não é uma competência estadual, né, é uma competência federal, é verdade. O que eles estavam discutindo? Eles estavam discutindo a relação do consumo. Porque se eu pago um plano, eu pago um serviço, eu tenho que ter esse serviço de volta. Isso é uma competência estadual, porque acontece dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí o plano de saúde abrange, especificamente, que é a associação de planos de saúde, né, de uma grande parte de planos de saúde, entre eles a AMIL, assim, entrou com mandado de segurança para impedir que a CPI continuasse acontecendo. A juíza Cíntia Santarém, desembargadora Cíntia Santarém, marcou, né, uma audiência virtual. Eles alegaram que não poderia ser virtual, que ele queria presencial. E aí, essa presencial deveria ser agora em outubro, mas em outubro ela tirou férias. Então, tinha que ser em novembro. E aí, na ação, né, o que eles alegaram? Isso é a mais cara de pau possível. Eles alegaram que a CPI dos planos de saúde aqui do Rio de Janeiro poderiam causar danos irreversíveis à imagem dos seus associados e da associação. E aí a gente pergunta, né, que tipo de danos um plano de saúde milionário que faz comercial, a AMIL tem feito comercial no intervalo do Big Brother, fez no intervalo da novela das 9, faz no intervalo do Fantástico, comerciais de 4 minutos. Que dano ela está sofrendo? Porque ela tem dinheiro para reverter. Agora, e o dano que sofre o Davi, filho da Sabrina, que bate a cabeça na parede? E o dano que o meu filho ficou 9 meses sem plano de saúde sofreu? Né? Isso não tem dinheiro que pague. É verdade que está em voga não é o dono da imagem, e sim a falta do atendimento. Sim. Estão falando de vidas. Na verdade, eu acho que assim, a CPI nem precisava acontecer nem aqui nem lá, porque a partir do momento que eu entro com mandado de segurança para parar uma CPI que vai investigar, eu já admito culpa. Eu penso assim. É verdade. Né? É a problemática. E qual é a posição da ANS? Então, a ANS, se a gente tinha dúvida naquelas primeiras conversas de que lado ela estava, hoje a gente tem certeza que a ANS está do lado dos planos de saúde. E abraça os planos de saúde, são melhores amigos, best friends forever. E a ANS, não tem nem o que falar da ANS, gente, porque assim, a ANS é uma vergonha. Não a agência, mas quem está gerindo a agência é uma vergonha atual. Eles fizeram agora online, fizeram um chamamento público online para discutir venda de planos online, para discutir os aumentos dos planos, para discutir planos mínimos. E aí não divulgaram, só que aí a gente descobre daqui, o IDEC descobre dali, não sei o que, divulga. E aí foi uma audiência pública com mais de 500 pessoas presentes. E várias pessoas com direito de fala, de 3 minutos apenas, mas falando e batendo, e batendo, e batendo, e batendo, e aí conseguiu fazer com que isso fosse remarcado. Provavelmente para o ano que vem. Não sei se o Paulo Rebelo vai fazer um esforço descomunal, porque acaba agora em dezembro a gestão dele, para poder aprovar o máximo possível para os amigos dele. Né? Não sei o que ele vai ganhar com isso, eu tenho alguma ideia, mas eu não posso falar porque eles gostam de processar a gente. Então, Isso aí adoram. eles adoram processar a gente. Então, Gente, é complicado isso. porque você se sente desamparado por um órgão que deveria ser Sim. e ajudar a defesa do consumidor, né? Porque você paga por um serviço e não tem acesso a ele. Mas é isso que deu desculpa. E você tocou num ponto fundamental. E a defesa do consumidor? Não entrou nesse processo com vocês? Então, a defesa do consumidor fez uma reunião com a gente no início, apareceu até o secretário, anotou nossas demandas e fez um encaminhamento para o Ministério Público. O Ministério Público deu o seu retorno, alegando algumas coisas. Bom, nada foi feito. E desde então, nada é feito. O que a gente vê é que os órgãos públicos... Defensoria.
Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela age um pouco mais ao nosso favor, mas, assim, acaba ficando de mão amarrada, porque não depende só deles. Eles podem fazer os encaminhamentos, mas quando chega lá em cima, a gente tem um entrave. Não, o entrave maior aí que a gente tem que prestar atenção é justamente a competência, né? Sim. Acho que aí tem a problemática estadual, que tenta puxar o assunto para um determinado ponto, e aí acaba tendo a briga por causa da competência ser federal. E a ANS não faz a parte dela. Não, exatamente. Deveria ser amparar vocês. A defesa do consumidor do Estado fica até de mãos atadas, porque ela tem um limite, né? E aí passa a ser uma briga federal. Gente, é incrível. O programa isso. não é um programa político, mas a gente tem que comentar. O Rio de Janeiro tem 43 deputados federais. Se a questão é federal, quem está habilitado para discutir são os deputados federais. Nós temos 43. Alguém procurou vocês? Então, o Áureo abraçou a causa com essa questão da abertura da CPI. E como é uma pauta, considerada uma pauta positiva, o que é uma pauta positiva? É uma pauta que ninguém é contra, nenhum partido é contra. Então, é uma pauta suprapartidária. Ele conseguiu, para você pedir a abertura de uma CPI federal, você precisa de 171 assinaturas. Ele conseguiu 297. Então, assim, muita gente abraçou. Nós fomos convidados, assim, o senador Flávio Arnes convidou a gente, nós participamos de audiências públicas falando sobre essa questão. Ele também se colocou como uma pessoa disposta a mediar os conflitos. O Fabiano Contarato também nos convidou. De senador foram esses dois. Rio de Janeiro, deputado federal, só o Áureo? Só o Áureo. A Jandira Fegali se colocou à nossa disposição também, participou sobre os debates da questão de um PL, né, sobre a questão do plano de saúde, né, de fazer um novo PL do plano de saúde, que seria representado pelo Duarte Júnior, e deixou a porta do gabinete aberta, dá apoio para a gente também nessa relação, mas só eles dois, né, de federal, só eles dois. De 43. De 43. Lindbergh falou que a gente poderia procurá-lo, que ele daria algum auxílio à causa, mas eu digo assim, você colocou à disposição, mas... De longe. Deputado estadual, alguém abraçou vocês? Nós tivemos o Fred Pacheco, que é o presidente da comissão. O presidente da comissão. Pessoas com deficiência. Yuri Moura, né, que concorreu também à Prefeitura de Petrópolis. Ele também está sempre presente com a gente. A Dani Balbi. E, assim, mais à frente, mas assim, com a gente, depois da CPI, outros deputados se colocaram à disposição. Marcelo Dino, o Munir, que também tem um filho com deficiência. O Munir. É verdade. O deputado Munir, a Carla, não lembro o sobrenome dela agora, ela é vice-presidente. Fabiane, vale ressaltar que o programa aqui também deixa aberto para que esses deputados e outras pessoas envolvidas nessa discussão venham, sente-se à mesa aqui conosco para debater esse assunto pertinente. Porque pergunta para o estadual, estamos falando de 70. Sim. Você falou o quê? 5 nomes? O Rodrigo Amorim, depois da CPI, o Júlio. Mas isso assim, depois da CPI eles colocaram à disposição, não sei se eles tomaram conhecimento, um maior conhecimento no pós-CPI. Antes da CPI... O presidente da CCJ, o Rodrigo Amorim. O Rodrigo Amorim, ele se colocou também disponível, o Júlio. Na CPI tem o Vinícius Cosolino, ele nunca apareceu em nenhuma reunião. Acho que tiveram 5 a 6. Complicado, família Cosolino é complicado. Melhor não comentar, que eu temo. Não, a gente está tentando. A gente quando na comenta... Câmara Municipal aqui no Rio de Janeiro, algum vereador? A Luciana Novaes, né? Que não foi reeleita. Não foi reeleita. Infelizmente, a gente tem esses episódios esses fatos políticos criados, né, no meio, e acabam alavancando outras pessoas que não fazem absolutamente nada. Teve a Luciana Novaes, o deputado Gilberto fez algumas
audiências públicas, se colocou à disposição e só. Estamos falando de 51. Só. 51 vereadores, ela citou 2 nomes. 70 deputados estaduais, ela citou 5 nomes. 43 deputados federais, ela falou 2 nomes. É disso que nós estamos dizendo. Então, quando eu falo, o programa não é político, mas a gente precisa entender. Nós elegemos ele para nos defender. Estamos falando de saúde, estamos falando de vidas. E a movimentação nenhuma. No período eleitoral, todo mundo é bonzinho. No período eleitoral, todo mundo defende a causa PCD. Todo mundo defende autista. Período eleitoral, todo mundo defende. Não, e essa eleição teve um fenômeno, né? Nunca se deu tanta moção quanto foi dada agora nesse período eleitoral. Eu não sou contra a moção, até porque eu tenho algumas também. Mas ela não muda a vida do cidadão. Dá um exemplo, como eu falo sempre aqui, não tem dia para tudo. Estamos hoje aqui no dia 5, programa gravado. Hoje é dia do design gráfico. Falei para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Hoje é dia do design gráfico. Dia do radiocomunicador, dia do protético, dia nacional da língua portuguesa, dia do técnico em eletrônica, dia da atenção mundial para tsunamis. Dia de atenção mundial para tsunamis, dia da cultura e da ciência, dia do técnico agrícola e ontem foi dia da favela. O que aconteceu de evento sobre favela ontem? Eu estava circulando pela cidade, não vi nada. Eu ia falar isso, nada. Dia da cultura e da ciência. O que aconteceu? O que está acontecendo hoje sobre cultura e ciência? Mas para criar esse dia aqui, tem uma série de pessoas envolvidas e precisa ser votado em plenário, primeira discussão, segunda discussão, você tem um trabalho enorme. E o que muda na vida do cidadão de verdade? Então, quando eu trago essa informação aqui, nada contra as pessoas que estão aqui, o dia do design gráfico, pelo contrário, meu abraço, o dia do rádio comunicador, então, um forte abraço a todos. Eu acho até legal, mas a gente precisa ter projeto de lei que façam entregas para a população. Função do parlamentar, fazer projeto de lei para melhorar a vida do cidadão, não é qualquer projeto de lei. Sim. É melhorar a vida do cidadão e fiscalizar o executivo. Não é para cortar árvore, asfaltar rua, isso aí é do nosso síndico, que é o prefeito, que também não é um super-herói, não usa capa nem máscara. Ele é o síndico do nosso condomínio, que a gente nos unimos e escolhemos alguém para cuidar do nosso condomínio. O prefeito é a mesma coisa. Então ele não usa capa, o governador também não tem capa, o presidente também não usa capa nem máscara e nem tem superpoder. A gente precisa parar de endeusar e olhar a coisa friamente. Os parlamentares no entorno são aqueles que a gente escolhe para fiscalizar o síndico, né? Aquela comissão que vai acompanhar os trabalhos, subsídio. Esses são os parlamentares, vereadores, deputados. Essa aí é a forma. Então a gente coloca lá e a gente tem o poder de tirar. Sim. Deixa eu só... Você falou da questão legislativa, né, judiciária, na verdade. A gente está com um caso que reportaram para a gente, de Magé, de 2 crianças. Uma criança com paralisia cerebral, 8 anos, necessita ventilação mecânica 24 horas, precisa de um home care, um aparato de UTI dentro da residência. Uma criança de 5 anos com AME, na mesma condição, precisa, etc. A gente deveria ter garantido por Constituição saúde pública. Mas se você hoje quer ter um home care, seja no estado, no município, enfim, você precisa judicializar a prefeitura ou o governo do estado. Só assim você consegue ter um home care. E esses dois têm um processo, esse processo é solidário entre o governo do estado e a prefeitura de Magé para ter o home care em casa. Parece que o juiz determinou o sequestro da conta, só que quando o pessoal vai na conta, não tem dinheiro na conta para ser sequestrado. E aí a empresa decidiu suspender o home care dessas 2 crianças, porque não recebe, acho que R$1.720.000. Aí são várias camadas nisso aí. A empresa, quando recebe, né, uma proposta e aceita, ela sabe que o potencial de levar um calote da Prefeitura do Estado é gigante, mas ela se compromete. O segundo
é a prefeitura e o Estado ficarem brigando, entra essa briga para saber qual é a vara, se vai na vara civil, se vai na vara familiar. Foi a polêmica que eu levantei aqui. Né? Fica entravada ali. E aí, enfim, resumo da ópera. A empresa entrou com um pedido para poder retirar. Esse pedido foi parar na mão de um desembargador, e o desembargador colocou que a empresa poderia retirar o home care, porque ela estava no prejuízo. Assim, eu estou trazendo para a Lavra Companhia. Estava no prejuízo desde que outro home care assumisse, quem vai assumir sabendo não vai levar calote ninguém, ou conseguissem uma internação hospitalar. Olha quanta desumanidade nisso. Por quê? Nós trabalhamos questão de cuidados paliativos, né? Qualidade de vida, de fim de vida, qualidade de vida dentro daquele espaço. E eu te mando para casa, porque dentro de casa você vai ter amor, você vai estar no seu ambiente, um ambiente menos estressante, um ambiente que te impede de ter uma infecção hospitalar. Vai estar abraçado. Exatamente. Você está em casa, eu te garanto isso. Eu mando você sair de casa e você ir para um ambiente hospitalar, um ambiente estressante. A Organização Mundial da Saúde diz que qualidade de vida não é só ausência de doença, é garantir psicológico, é garantir o social, é garantir lazer, é garantir uma qualidade de vida. Eu te mando para o hospital. Não tem hospital em Magé. Eu te mando para o hospital em Saracuruna. Chega em Saracuruna, não tem vaga na UTI. Eu te deixo na emergência pediátrica. Não consegue vaga na UTI. Eu te mando de helicóptero para Volta Redonda. Sua família mora em Magé. Eu te interno em Magé. Eu estou te internando, eu estou te tirando sua qualidade de vida e eu estou tirando a vaga de alguém que pode estar precisando. Também. Olha quantas camadas tem numa decisão. Fora o problema judicial de transporte. E tem uma questão. Exatamente. Que eles contam com o desconhecimento da população. Quando a prefeitura autoriza o home care, que ela tem que pagar, ela precisa provar que ela tem dinheiro. Então é feito o processo do empenhamento daquela despesa. Sim. O empenhamento é a reserva desse dinheiro do orçamento do município. Então tem que ter dinheiro que ele foi reservado para pagar aquela atividade, senão a prefeitura não teria como se comprometer. O termo de compromisso é exatamente a emissão do empenho. Sim. Estou separando do orçamento o dinheiro para te pagar, Fabiane, do home care. Esse é o procedimento. Então como é que sumiu o dinheiro? Virou mágica? Tem mágico na prefeitura agora? Porque esse dinheiro foi reservado, senão não poderia ter assinado o contrato com você. Isso aqui é garantia que eu tenho dinheiro para te pagar. Senão você não assina o contrato. Então como é que some o dinheiro no meio do caminho? E o juiz também não faz nada, não cobra. Não, cadê a reserva do empenho? Cadê o empenhamento? Ah, foi desviado para outro lugar. Vai lá e bloqueia outra conta. Senão é fácil, eu reservo aqui, assino o contrato com você, tira o dinheiro de lá, reservo, tira a vaga de lá. Aí eu não fico vicioso, estou falando de justiça e dinheiro público. Então, assim, é por isso que você me perguntou da questão judicial. Então, estou trazendo um caso real que está acontecendo nesse momento, enquanto a gente está aqui, a criança está em Volta Redonda, e a mãe tem uma criança, um bebê de 7 meses em casa. Faltações concretas. Exatamente. E a prefeitura sequer propôs de oferecer o transporte para essa mãe, que não tem condições financeiras, se tivesse, não entraria contra a prefeitura, para ir até lá. A mãe está fazendo uma vaquinha online para ter o dinheiro para ir de ônibus, de Volta Redonda, para Magé. A gente entrevistou aqui. Isso é surreal. A Mônica Pereira tem um filho, oficial militar, que teve um problema de estupro e hoje também está aqui ostomizado e tal, precisa do home care. Pô, mas o home care é um luxo. A pessoa me falou, cara, tem certeza que é um luxo? São pessoas que vão adentrar a tua casa, vão passar o dia com você, na sua intimidade, sem casar contigo. Sim. Vão passar o dia inteiro com você, vão acessar a tua cozinha, o teu banheiro, a tua sala, a tua intimidade, vão estar lá o dia inteiro. Surreal, vão participar da tua vida. Será que é um luxo mesmo? Tem certeza que é um luxo? O Daniel tem home care. O Daniel tem home care. Quanto tempo já? Há 10 anos. 9 anos, minto, porque ele ficou um ano internado. Eu tive 2 anos de home care. Ele foi para casa. Fala pra gente. É horrorosa, é horrível. Quando o plano de saúde liga para mim, quando o home care liga para mim, fala assim, olha,
a gente vai ter que suspender. Eu falei assim, olha só, gente, ninguém mais do que eu quer que vocês me vê livre de vocês. Eu adoraria que vocês fossem embora. Mas, infelizmente, meu filho precisa. Gente, é luxo o quê? Eles não vão arrumar a tua casa. Eles não vão fazer a sua comida. Isso para mim é luxo. Tem alguém para arrumar minha casa, fazer minha comida, lavar minha roupa, pagar minhas contas. Eles não vão fazer nada disso. O que eles vão fazer? Eles vão estar lá 24 horas tomando conta do seu filho. Se você brigar com seu marido, a técnica de enfermagem conta para outra, que conta para outra. Não, é horrível. Sem contar o seu momento de intimidade, quer ficar à vontade Olha, na sua casa. Como é que é isso, gente? Eu já saio pelada, eu não quero sair. Elas estão 9 anos lá em casa e já viraram da família. Então, assim, já me viu gorda, já me viu magra, me vê sem depilação, eu não quero nem mais saber. Já entro lá, já é de casa. Meu marido não pode andar de cueca porque ele tem vergonha. Eu já falei, se quiser andar de cueca também, não tô nem aí, ela já conhece a gente. Mas, assim, quando alguém me fala que é luxo, terapeuta de reabilitação, dá vontade de rir. Virou uma grande família, então. É uma grande família. Assim. Terapeuta de reabilitação é necessidade. Home care é necessidade. Que mãe quer ficar 4 horas dentro de uma clínica de reabilitação? Não quer, eu queria poder estar na academia. Eu acho que falta um pouco de... Teve uma fala que resume muito o que você está falando. Quando você consegue ser ouvido pelo poder público, você tem a vantagem, né, o direito de ser ouvido. Uhum. Não é isso? Mas falta um termo específico, eu não lembro esse termo. Na verdade, falta humanidade. Quando você fala isso, não é uma crítica negativa, é uma crítica construtiva de quem está do outro lado. Muitas vezes isso se perde porque eu sei que a demanda estadual, como a federal, ela demanda vários tipos de ações, posturas, e não dá para você, muitas vezes, pensar no outro. Mas a arte de ouvir o outro e abraçar o outro, que acho que é o que falta. Aqui só tem um problema com o lugar, a hora passa rápido demais. Mas como você já é sócio daqui, eu fico muito tranquilo, que eu sei que você vai voltar outras vezes. É a primeira vez aqui na TV Inclusão. Me chama que eu vou... Você é sócio aqui do nosso programa, é sempre bem-vindo aqui. Quero deixar aberto a câmera, microfone da TV Inclusão. Por favor. Passar a mensagem que você quiser passar, falar com a tua galera, falar das tuas redes sociais. Quem ouviu esse bate-papo aqui, quer entrar em contato com você, quer fazer uma reclamação, quer pedir uma ajuda, fica à disposição, minha amiga. Estamos abertos a poder ajudar da forma que a gente conseguir ajudar, né, dando voz. A gente fala muito isso, dando voz, porque a Associação Nenhum Direito a Menos, ela acredita que a gente pode somar as nossas vozes e fazer com que ela seja escutada de forma uníssona, né? A gente tem usado muito antes de falar disso, eu faço um convite a todos, né, a população no geral, independente de ter deficiência ou não, a população idosa, a população que sofre porque está em tratamento de câncer, a população que tem sua medicação negada, ou a população que não tem nada, que é saudável e que some conosco na luta, porque a luta da Associação Nenhum Direito a Menos, a luta do Luiz, do Alexandre, não é uma luta apenas por uma parcela da população. É uma luta por toda a população, porque lutar pela nossa, vou botar assim, nossa galera, é lutar por todos. Com certeza. É uma luta até porque coletiva. todo mundo, uma hora, pode precisar de um home care e precisar de algum tipo de atendimento. Ninguém está seguro de nada, né? Hoje você não é uma pessoa com deficiência, não estou rogando praga para ninguém, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente mora no Rio de Janeiro. Parabéns pela tua luta, né? aí você conseguiu construir um grupo. A gente mora numa guerra civil. Outro dia fecharam a linha amarela, né? Morreram, Vila Brasil. Morreram 3 pessoas. Então, foi a Brasil, não foi a amarela, né? Morreram 3 pessoas. Então, assim, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente não sabe o dia de amanhã. E o recado que eu quero deixar é pedir para que vocês somem. Não precisa efetivamente estar nas ruas, né? Mas sigam a gente, compartilhem conteúdo, assistam o programa, compartilhem conteúdo de qualidade. A gente precisa que as nossas vozes reverberem, só vai reverberar a partir do coletivo. A gente usa uma metáfora que é do mercado financeiro, né, dizendo assim, as pessoas falam, o plano de saúde é grande, o poder político é grande, e assim, realmente eles são tubarões, mas se nós somarmos, né, nós enquanto sardinhas nos somarmos, a gente cria um cardume, e esse cardume é capaz de engolir tubarão.
Está na hora da gente fazer valer o direito da população através de cobrar o que a gente propõe, né? Botar os políticos para trabalharem para a gente. É isso, a verdade é essa. Então, um pouco mais de humanidade também, e deixar aberto também um convite para quem está no poder público de uma forma bem aqui, também dar a sua opinião, porque a gente aqui, na verdade, luta pelo debate. A gente é um programa que não é político, a gente tem cuidado também ao falar, mas a gente tem que ouvir não só uma mãe, mas uma pessoa que luta por várias outras pessoas, e a gente quer ouvir como é que está essa luta dentro dos bastidores, não só da Câmara Municipal, Estadual e, se possível, Federal. O convite está feito aí na TV Inclusão. Só vou deixar meus arrobas. A página da associação, é o meu da associação, aí a pessoa pode escolher. O da associação é @ Associação em Direito a Menos, _oficial. E o meu é o @Fabi A. Simão. Fabi A. Simão, repita, por favor. O meu @ é Fabi A. Simão. Aí as pessoas acham que meu nome é Fábia, não é isso, gente. É porque meu nome é Fabiane Alexandre Simão. Aí eu tirei o Alexandre no meio e botei. Aí ficou Fabi A. Simão, sou eu. Agradecer vocês dois a oportunidade, tá? Eu falo muito, obrigada. Você é sócio do programa. Alessandro, quais as considerações finais aí, irmão? Como eu costumo dizer sempre, né? Sempre vou ouvir para quem tem o que falar, né? E, como eu já salientei aqui, deixo aberto para o poder público nas esferas municipal, estadual e federal também se pronunciarem. Lembrando que o programa está aqui para isso, fomentar debates. A gente fica preocupado. Eu passo uma situação não tão cruel quanto a sua, não tão difícil, né? Porque você tem que ter uma luta diária. Minha mãe ela faz hemodiálise, o plano hoje, meu pai está numa luta para conseguir pagar, então me coloca no outro lugar também. Hoje em dia eu estou sem plano, como eu estou dependente do meu pai, estou pela Marinha do Brasil hoje, então eu participo muito diretamente dessa luta. Sou bem atendido, sou bem assistido, mas é demorado porque tem muita gente dependendo desse sistema. Eu acho que falta um pouco de, não é entendimento, é humanidade por parte das pessoas. A gente vive um período muito ligado ao consumismo, ao eu, né, ao ego, mas é isso. Eu deixo aqui aberto o canal, essas são as minhas considerações finais. Mais uma vez a gente aprendendo e lutando aqui em prol da TV Inclusão e as pessoas com deficiência. Alessandro, obrigado pela participação aqui, sempre. Fabi, sócia do nosso programa, é sempre um prazer te receber aqui, trazendo informações sobre o grupo PCD, que estão acontecendo por aí, sem nenhum direito a menos. Isso aí. Eles vão abrir mão dos direitos, até porque direitos são direitos, né? Obrigado de verdade por confiar aqui no nosso programa, está sendo aqui com a gente. É um prazer imenso de receber aqui. Vai voltar outras vezes, pode ter certeza disso. Já deixe separado na tua agenda aí o espaço para estar aqui conosco. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora, que vai assistir esse programa. Um forte abraço a todos. Como a gente sempre aqui encerrando o programa, o que vai mudar tudo isso é força, foco e fé. Isso aí. Forte abraço a todos e até o próximo programa, gente.